A terceira palavra é a palavra de amor, está em João 19, 26 a 27, que diz: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo amado: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Palavra de amor porque Jesus olha para sua mãe e sabe que várias coisas passam no coração dela, que possivelmente o seu marido José já tinha morrido e agora o seu primogênito estava ali na cruz. Sofrimento. E isso faz parte da nossa vida, nós sofremos. O sofrimento em nossa história, ele é inevitável. As crises chegam sem avisar de um momento para o outro. A morte traz dor. Jesus estava na cruz. E a Bíblia vai reafirmar essa questão do sofrimento em nós, porque João 13:33 vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições. Não diz que talvez você tenha, que há uma possibilidade de você ter, mas há uma afirmação, é a afirmação que no mundo tereis aflições. Mas como entender o versículo que tem no meio das bem-aventuranças, em Mateus 5,4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como dizer que felizes são aqueles que choram, porque vão ser consolados? Em Filipenses 4:4 vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E nos dá a sensação que há uma alegria que está acima do sofrimento, porque se o sofrimento é certo, se ele faz parte da nossa vida, e nós devemos sempre estar alegres no Senhor, há uma verdade que não está tão fácil assim de ver. E aí, quando a gente olha para essa palavra de amor, nós percebemos que essa alegria vem do Senhor, essa alegria vem de Deus. No mundo, principalmente no mundo que vivemos, no mundo individualista, hedonista, onde cada um se preocupa com si, e isso traz uma ruptura, gera uma individualidade dentro da família. Me faz lembrar uma história de um recém-casado que diz assim: pastor, não me avisaram algumas coisas no momento do meu casamento, porque existe toda a cama, eu durmo num cantinho da cama, e quando dá fé, a minha esposa está em cima de mim. Mas não é só isso, pastor, não me avisaram que quando está frio, ela toma para si toda a coberta, e eu acordo morrendo de frio. Pastor, não me avisaram que quando eu casasse, eu teria um guarda-roupa de 4 portas, e mal eu tenho uma porta, pastor. Mal eu encontro as minhas mesas, eu acho que eu vou ter que comprar mesas novas. Existe isso no meio da família, existe isso no meio do mundo, essa questão da busca de se satisfazer, a busca de ter as suas vontades atendidas, e eu creio que isso tem a ver lá com o passado, lá no momento do Éden. Imagina só, se Eva tivesse tomado uma outra decisão, tudo seria diferente, mas isso não acontece. Acontece que Deus coloca para o homem e a mulher a decisão de vida e de morte. Eles têm a opção de fazer a vontade de Deus, experimentar vida e vida em abundância, mas eles escolhem desobedecer a Deus, desviar da vontade dele, e escolhem a morte. E isso é muito marcado em nós, porque se você prestar bem atenção, se você deixar a sua vida ir naturalmente, você escolhe caminhos de morte. Por mais que digam que a Coca-Cola faz mal, ela está na nossa mesa. Tomara a Deus que não seja a realidade na sua casa, mas é a realidade em muitos lares. E isso é o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e esse pecado, essa morte, gera sofrimento. Jesus fala com Maria e João, e ele traz à mente a palavra de Deus,
E tem um momento em Gênesis 2:18 que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Ele olha para Maria e vê que não é bom a Maria estar só. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança para poder se relacionar com ele. E eu não estou dizendo que Deus precisava do ser humano. Ele não precisava, porque ele tinha uma comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele cria o homem para ter comunhão com ele. E essa ruptura, através do pecado, gera 3 tipos de morte. Gera a morte física, existe a morte espiritual, mas existe a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. O pecado, a queda, ela gera vergonha, porque esse homem, essa mulher que foram criados à imagem e semelhança de Deus, quando eles escolhem desobedecer a Deus, em Gênesis 3:10 vai dizer que eles percebem que estavam nus. Gente, o homem e a mulher já se conheciam, já tinham visto a nudez um do outro. Deus já conhecia o homem já sem roupa. Qual era o problema? O problema é essa vergonha, é essa perda de intimidade, esse quando desagrega esse relacionamento. Isso acontece com eles. E Jesus olha para Maria e vê que a situação de Maria não era favorável, porque ela era viúva. E a situação da viúva naquele tempo não era boa. Alguns dizem que o destino da viúva era mendigar ou se prostituir. E Jesus traz palavra de amor. Jesus, ele restaura a vergonha, a possibilidade de vergonha de Maria. Ele faz isso naquele pensamento que alguns teólogos dizem que o já e o ainda não, onde ele não restaura naquele momento de forma completa, mas ele faz isso parcialmente. Eu quero dizer que em alguns momentos Jesus chega alguém que está enfermo e ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Essa é a solução, essa é a retirada da vergonha eterna. Mas Jesus diz assim: para vocês crerem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado, toma o teu leito e anda. Ele faz uma restauração temporária, mas simbolizando algo eterno. Nós, quando olhamos para isso, olhamos para esse momento que Jesus se preocupa com a mãe dele, isso é algo simbólico, é algo que simboliza, dá um novo significado. Tenha certeza que quando Deus institui a circuncisão, outros povos praticavam a circuncisão, os próprios egípcios. Quando há o batismo, que é praticado por João e depois vai ser praticado pelos discípulos de Cristo, aquelas oblações já eram feitas, mas tanto a circuncisão quanto o batismo é dado um novo significado. Significa que aquela pessoa é incluída no povo de Deus. Algo simbólico, algo visível, mas que tinha um significado muito maior, um significado eterno. Com certeza, talvez quando a gente olha para esse momento onde Jesus olha e fala com a mãe dele, a gente não tem noção, porque Deus cria toda uma estrutura, toda uma lei para amparar a viúva, mas Ele precisa fazer isso, por causa da consequência do pecado. Quando eu e você somos atingidos pela palavra de amor de Jesus, nós somos inseridos numa grande família. Nós somos chamados filhos de Abraão, os filhos da promessa, onde tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão
isso chega até nós como herança. Ter Jesus como o Senhor de nossas vidas, muitas vezes significa perder a nossa família. Para aquelas mulheres que estavam ali, não tinha muito perigo, porque as mulheres não eram consideradas como alguém de perigo, por isso que elas já estavam ali aos pés da cruz, e ali também está João, mas não vamos pegar João agora. Mas em muitos momentos, em muitos locais, a escolha de estar perto de Cristo, de seguir a Cristo, isso significa romper com a família. Isso acontece com a Testemunha de Jeová. Eu falando com um casal, e em determinado momento, eles falam que não concordam com algumas coisas que tem dentro da religião deles, mas eles falam assim, se a gente romper, a gente perde não só a família, mas todos os nossos relacionamentos. Mas eu acho que tem a ver com isso. Jesus olha para mim, para você, quando a gente toma decisões de seguir, e talvez perder alguns vínculos, perder algumas seguranças. Ele tem palavra de amor, Ele tem palavra que restaura os nossos relacionamentos, Ele nos dá algo muito maior. E, como eu já disse, o sofrimento faz parte da nossa vida, e é interessante que o momento antes da crucificação, Jesus vai para um local chamado Getsemane, no Monte das Oliveiras. E há um filme muito interessante, que acho que todo mundo já assistiu, que é a Paixão de Cristo, né? E num determinado momento, o filme inicia Jesus orando, e ele está ali orando dentro do jardim, e nesse momento há uma serpente que vem, e ele esmaga a cabeça da serpente. Parece que aquele que produziu o filme traz à memória o mesmo acontecimento em um jardim, onde quando o homem decide andar longe de Deus, Deus promete. Ele promete que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É incrível poder perceber em Jesus essa palavra de amor, essa palavra de restauração. Deus não faz só isso, não faz só essa promessa, Ele caminha quando Ele olha para Adão e Eva, e Ele vê que Adão e Eva se sentem constrangidos, se sentem, esqueci a palavra, mas com vergonha, por causa da sua nudez. Ele prepara algo para o casal. Eles buscaram uma forma de cobrir a sua nudez, mas aquilo ali não conseguia resolver o problema. Parece com a gente. Parece quando a gente comete algum pecado, a gente tenta cobrir de alguma forma essa vergonha. Lembra do filho pródigo? Em Lucas 15:17 vai dizer que o filho pródigo, quando caiu em si, ele retorna para o pai. Mas no caminho para o encontro com o pai, ele começa a justificar. E diz assim: quando eu me encontrar com o pai, eu direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele começa a buscar uma justificativa, mas o pai não busca justificativa. O pai tem amor. O pai realmente restaura de forma completa. É essa palavra que Deus tem para mim e para você, uma palavra de amor, porque Ele tem essa disposição de cobrir a vergonha do pecado, aquilo que existe sobre nós, porque somos pecadores. Somos justificados por Cristo, sim, mas nós continuamos cometendo pecado, que aquilo nos separa de Deus, o pecado nos separa de Deus, mas Deus tem palavras de amor. Deus restaura o nosso relacionamento, da mesma forma que lá Deus matou um animal e cobre a vergonha de Adão e Eva com uma pele de um animal. Da mesma forma hoje, Deus cobre a nossa vergonha.
nos restaura através da morte do Cordeiro. É uma mensagem de amor. Eu vou fazer uma propaganda de uma série. Eu não sei pronunciar direito, não sei se é The Chosen, mas são os escolhidos. É muito bom, assista. Mostra uma humanidade bem bacana de Jesus. Sabia que lá eu nunca imaginei que Jesus tomava banho? Eu não imaginava isso, assim, meu Deus, Jesus toma banho. Ele não estava tomando banho não, tá? Foi um raciocínio. Mas há uma pessoa que tem uma vida envergonhada. O nome dela é Maria de Magdala. Ela tinha um outro nome. Lá o nome dela é Lilith. Ela era atormentada, ela era endemoniada. E quando Jesus a liberta, ela se encontra com um homem e ela fala assim: eu tinha uma vida e era ruim. Eu tenho nova vida e ela é boa. E no meio disso, teve meu encontro com Jesus. Essa é a melhor pergunta a ser feita. Você já teve um encontro com Jesus? Os pregadores dizem que quando acontece o avivamento, a primeira sensação é de arrependimento. Você já teve encontro com Jesus? Você já pode contar: essa era a minha vida antes, ela mudou totalmente, porque eu me encontrei com Jesus. Jesus é esse que restaura, que restabelece, que realmente novamente une ao Jesus Cristo. Te une a Deus. Ele pode fazer isso através da palavra de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas 1 João 3,16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Logo devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ter uma participação das nossas crianças.